presença tão grata nesse quarto Conhece em Fortaleza. Queridos amigos, companheiros, irmãos cearenses, que Deus nos abençoe nesta manhã de luz e calor. Tenhamos nós a paz do Cristo que o nosso medrado transmitiu. Ralph Emerson, um pensador, ele disse certa feita, numa visão pessimista do homem, que o homem seria um Deus em ruínas. Já William Yeats, Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1923, escreveu de que a grande viagem imprescindível que o homem precisava realizar era a viagem para dentro de si mesmo, a fim de que ele pudesse se conhecer. O desafio de todas as épocas e dos tempos que nós vivenciamos agora é, acima de tudo, o autoconhecimento da criatura. Todas as ciências, das mais frias às chamadas ciências humanas, se voltam hoje para tentar explicar o fenômeno da vida e, inserido no fenômeno da vida, explicar o fenômeno do ser. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? E para onde nós iremos depois das múltiplas experiências na Terra? Não tem sido fácil para a criatura tentar decifrar-se. É o grande enigma da vida, o homem. Ao mesmo tempo, é o mais fascinante desafio de todas as épocas. Conhecer o ser humano, identificá-lo, mergulhar na sua realidade, na sua potencialidade infinita, tem sido o grande fascínio e o grande encantamento. O Evangelho de Jesus foi aquela mensagem que desceu à terra para dizer ao homem, há 2000 anos atrás, que ele ainda não se conhece. Embora Sócrates, 500 anos antes de Cristo, pelas ruas de Atenas, houvesse legado para a criatura o dito de que conhece-te a ti mesmo, seria a resposta para o homem encontrar a felicidade e a paz, com Jesus, ao abrir os canais da divindade no homem, dizendo, o que eu faço, vós podeis fazer e ainda muito mais. Afirmando que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Através desses canais que se abriram, Jesus demonstrava que o homem precisava sair da sua ignorância para dominar a si mesmo. Hoje, 2000 anos depois, o homem vive numa sociedade consumista e altamente competitiva. O homem luta para vencer o outro, para galgar posições profissionais. Faz tudo isto para ser feliz, e não é. Porque ninguém pode ser feliz indo de encontro à harmonia das leis universais. A violência contra o outro, a tentativa de superar o outro, fere frontalmente o que está estabelecido em todo o universo. Enquanto este homem luta para superar as outras pessoas, luta para conquistar aquele emprego, que existem 10.000 pessoas para 10 vagas. Às vezes um olha para o outro assim como que diz, se desse uma dor de barriga e ele se afastasse, era um a menos. Esta batalha consumista desenfreada da compunção, segundo estudos nos Estados Unidos da América do Norte, há uma doença generalizada hoje em dia que não é estudada e que mereceria um estudo, como é feito para a AIDS, para o câncer, para as neuroses múltiplas, é a compulsão pelas compras. Pessoas que diante de um vasto arsenal de propaganda nos shopping centers da vida, não conseguem se controlar. Segundo esses estudos, não vai nenhuma crítica às mulheres. 80% das pessoas que sofrem da compulsão por compras é do sexo feminino.
Não sei porquê. Não há razão de ser. Mas isto é um estudo científico. Então há pessoas que não se controlam. Elas precisam consumir alguma coisa, mesmo que não precisem. Mas mais de 65% desta compulsão encontra-se nos Estados Unidos da América do Norte, que é o maior mercado consumidor do planeta. Atrás desse consumo consumista está uma série de outros problemas. Não é o problema simplesmente de se consumir. É porque atrás da compulsão consumista encontra-se a fuga, a evasão de si mesmo, o desencontro perante a vida, a não explicação sobre o que é viver, a futilidade, enfim, uma série de distúrbios psicológicos que já merecem dos cérebros mais privilegiados a preocupação para se entender o consumismo desenfreado das pessoas. Compra-se muitas vezes porque o homem tem uma tendência de projetar-se por não conseguir entender-se. Então ele se projeta para fora na tentativa de preencher a própria vida. Enquanto ele não encontra resposta sobre si mesmo, ele projeta sobre os outros aquilo que ele não consegue se explicar. Tem sido muito mais fácil ao longo dos séculos o homem acreditar a terceiros, a outras pessoas, a razão de ser da sua infelicidade. Todo mundo é culpado pelos seus problemas, menos ele. Eu sofro porque o meu vizinho não presta. Minha vida no trabalho está um inferno porque um chefe daquele não precisa de obsessor. Outros padecem e dizem, meu Deus do céu, a minha família, eu tenho um filho que aquele menino quando nasceu foi a grande felicidade da minha vida, hoje é o pior que tem. O marido é problemático, a esposa é ranzinza, ciumenta, enfim, todo mundo é responsável pela sua infelicidade, menos ele mesmo. Porque sempre foi mais cômodo projetar sobre os outros responsabilidades que recaem sobre nós. Por quê? Porque, na verdade, o mundo não presta, gritam as pessoas. O mundo está perdido, afirmam outros. Quando, na verdade, somos nós que compomos o mundo. E quase sempre, quando estamos acusando o mundo, esquecemos de algo realizar para transformar o mundo a partir de nós mesmos. O Espiritismo veio fazer uma luz imensa sobre a questão do homem. Quem ele é? Porque até então, desde a ciência organicista, pairando sobre a psicologia, que quer dizer estudo da alma, mas a psicologia tornou-se uma psicologia organicista, ou seja, psicologia sem alma. Como podemos estudar a alma humana se não acreditamos e não aceitamos que a alma humana exista? Então, para tentar explicar as neuroses, as perturbações, as esquizofrenias, a ciência psíquica tentou fazer crer que os problemas emocionais do homem, as suas inseguranças, os seus conflitos, nasciam do quimismo do cérebro, dos distúrbios neuroniais, das problemáticas das células. E com isto, evadindo-se do problema comportamental, emocional e existencial da criatura. Várias correntes psicológicas aportaram na Terra, principalmente 3. Behaviorismo, a psicologia organicista, não é verdade? E a psicanálise. 3 correntes que apareceram para tentar explicar os problemas da doideira humana, para tentar explicar a violência humana, mas nenhuma delas conseguiu atingir o seu objetivo. Hoje, nos dias de agora, apareceu uma 4ª força, intitulada Psicologia Transpessoal, que já traz uma visão do homem, não apenas como um complexo orgânico, mas uma visão do homem como um ser que transcende a matéria e que transcende esta existência de agora. Que nós somos uma amálgama de múltiplas encarnações e que neuroses, conflitos, esquizofrenias têm as suas raízes quase sempre em experiências reencarnatórias anteriores. Mas no meio de tudo isto, deste homem conflituoso, problemático, inseguro, nós temos também um outro desafio, na questão 401 do Livro dos Espíritos, como foi abordada na apresentação,
Allan Kardec faz, perquirindo aos espíritos venerandos, a respeito do sono. Este grande mistério para os homens e para as doutrinas espiritualistas. Porque vejam quantas filosofias espiritualistas, quantas religiões, quantas seitas não surgiram, dando as múltiplas explicações a respeito do sono, sem nos referirmos a esta série de superstições, de conceitos profundamente equivocados a respeito da nossa vida durante o sono físico. O corpo precisa de repouso, dizem os espíritos, confirma a ciência. O organismo precisa ter a sua etapa de refazimento, mas para nós espiritualistas e para nós particularmente espíritas, o que acontece com a alma? Conosco, porque nós não somos o corpo, nós somos espírito. O que é que nós fazemos enquanto dormimos? E aí nós temos um leque imenso de abordagem para vermos aqui. Temos coisas engraçadíssimas. Certa feita eu vinha no coletivo, nós íamos trabalhar lá na Praia de Boa Viagem, em Recife, e aí estava ligado o rádio do coletivo, e tinha um programa em que um senhor, ele era decifrador de sonhos. Então as pessoas perguntavam, eu sonhei com isto, o que significa? Ele respondia na hora. Era uma coisa engraçada, e o mais estranho eram coisas bizarras, que ele dava explicações, e as pessoas não questionam, ele dava explicações terríveis sobre situações mais esdrúxulas, que não teria explicação. Uma delas, e aí nós rimos bastante no ônibus, as senhoras riram um pouco constrangidas, as senhoras com uma certa idade. Não foi por nada não, é porque a pessoa sonhou e perguntou, eu sonhei agredindo a minha sogra, o que é isto? E o homem respondeu, felicidade para você amanhã. Ou seja, o karma das sogras prossegue durante o sono. Como se as pessoas não fossem ser sogras e sogros um dia. Não é verdade? Então, coisas que não têm fundamento existem por aí para tentar se explicar a vida da criatura durante o sono físico. E quando as pessoas sabem que nós somos espíritas, aí é uma festa de perguntas sobre sonhos. O seminário e o congresso que eu participo, que não tem uma pergunta sobre sonho, não é congresso espírita. Às vezes o assunto não tem nada a ver. Nós falando sobre, por exemplo, a reencarnação, ou falando sobre um tema outro qualquer, sobre namoro, noivado, casamento, aí surge no meio das perguntas, Frederico, eu queria saber, eu sonhei com isso, isso e isso, o que é que você acha? Porque muita gente ainda tem uma ideia de que o espírita é um adivinho de sonhos, porque isso é um atavismo que está estabelecido há milênios para os adivinhos da época, para as pessoas que decifravam sonhos. E nós vamos ver que existem os sonhos decifráveis, existem os sonhos premonitórios, mas existe também uma série de outras questões que nós não podemos nos arvorar. Certa feita num congresso espírita, perguntaram para mim, mandaram para a mesa, Frederico, eu sonhei que eu estava andando pela rua principal de nossa cidade e quando eu entrei numa loja, que eu abri a porta do sanitário da loja, saí na praia e deu o nome da praia no estado aqui próximo. O que é isso? E disse, eu sei. Você vai andando no centro da cidade, entra no banheiro da loja, sai na praia, como é que eu vou explicar? Não tem como explicar fatos dessa natureza, né? Não podemos nos arvorar em responder questões da fantasia, ou questões que estão tão envolvidas no simbolismo, que a gente não pode tentar explicar a bel prazer, aventurando-se a ter respostas que nada digam respeito àquela questão. Mas a doutrina espírita vem e nos diz, mostrando que, durante o descanso do corpo físico, nós temos momentos de emancipação da alma. O espírito não está encerrado no corpo como um pássaro numa gaiola. Ao reencarnarmos, nós não estamos prisioneiros do corpo físico, como muita gente pensa por aí. Nós temos vários momentos de emancipação da alma. Não é apenas no sono. Nós temos instantes de vigília que nós nos desgarramos do corpo físico. Quantas vezes, talvez vocês já passaram por isso, mais de uma vez e não perceberam. Nós estamos assim, nos desligamos. E uma pessoa fala conosco várias vezes, fulano, e a gente desperta, oi, diz desculpa, eu estava distraído.
Nós nos emancipamos do corpo físico. Podemos não perceber quem entra no nosso ambiente, quem fala conosco. Por quê? Porque o corpo está ali, mas o espírito está distante. Mentalmente, nos desgarramos do organismo físico e partimos para outras experiências distantes do corpo. Há pessoas que às vezes nem percebem o ato que estão utilizando. É o que a psicologia chama de ato inconsciente. Tem gente que reage e não percebe como reagiu. É o ato inconsciente. O que está lá dentro estratificado pode vir à tona em determinados momentos, no lapso de tempo, e ele então age maquinalmente ou reage maquinalmente. Há muita gente arrependida por aí porque reagiu, não percebeu o que estava fazendo e agrediu, magoou, feriu alguém e depois se ver constrangido a tentar refazer aquilo que foi feito. Há pessoas que se abstraem tanto, e aí são aqueles chamados dementes. Tem pessoas muito desligadas que não percebem nada. Vai para um canto, o nosso amigo Nando Cordel, eu sei que está sendo filmado, né? Ou estava, não sei, está sendo gravado. Pois é, ele que não assiste essa fita. Ele é muito desligado. Ele participou de um seminário, de um congresso agora da Paraíba, e no outro dia todo mundo ligando porque ele esqueceu o paletó. Ele foi paletó, esqueceu o paletó. Esquece as coisas. Eu também tenho os meus lapsos. Quase todo mundo tem aqueles momentos de deixar a mente vagando, sem precisar. No entanto, quando nós deitamos para dormir, nós temos o fenômeno do desdobramento, estudado por Ernesto Bozano no livro do mesmo nome, Desdobramento, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O desdobramento é quando nós nos afastamos do corpo. O desdobramento pode ser consciente, ou seja, lúcido, você sai do corpo e quando retorna você descreve tudo que viu, ou aquilo que sonhou com precisão. Mas o desdobramento pode ter o seu fator inconsciente, em que você sai do corpo, mas não lembra o que fez fora do organismo físico. Ou então registra em forma de colcha de retalhos. Você tem todo um simbolismo que depois acorda e não consegue precisar, como o caso em pauta que eu narrei. A pessoa que entrou numa loja e quando entrou no banheiro saiu numa praia. Aí entra todo um simbolismo, toda a vida inconsciente da criatura. Fred, você está dizendo que nós não devemos dar valor, portanto, à questão dos sonhos? Absolutamente. Os sonhos são importantes. Até porque, quando nós aprendermos a ciência de sonhar, nós daremos saltos importantes na qualidade de nossas vidas. O que é a ciência de sonhar? É que quando nós saímos do corpo, o inconsciente nosso, onde reside a essência divina de cada um de nós, pode falar-nos através de rememoração, através de processos intuitivos provenientes de nós mesmos, daquilo que está guardado de outras vidas, de nossas experiências extracorpóreas entre uma encarnação e outra. Ou então, nós podemos entrar em relação com o mundo espiritual e os nossos mentores, nossos parentes, nossos amigos, podem nos orientar diante dos problemas da vida. E alguém pode perguntar, mas Fred, quase nunca a gente lembra. Quando a gente consegue lembrar que falou com um parente, a gente acorda sem saber o que ele queria dizer. Por isso que muita gente diz, eu sonhei com meu pai, com minha mãe, na hora que ele foi falar, o menino bateu na porta do meu quarto e eu acordei. Eu sinto que minha mãe queria me dizer alguma coisa e não sei o que é. Muitas vezes ela disse. Só que ficou registrado no inconsciente. E que no momento certo em que você precisar daquela informação, ela brotará. Muitas vezes nós agimos provenientes daquelas informações que recebemos durante o sono físico. E não sabemos, no momento exato em que o problema acontece, que a situação vige, nós então recebemos a informação daquilo que está arquivado e agimos como os nossos mentores, nossos amigos e nossos parentes nos intuíram e nos prepararam. Mas, lamentavelmente, as informações durante o sono físico não são apenas positivas. Existem aqueles encontros também infelizes. Num dos livros do André Luiz, o espírito Gúbio informa para André Luiz que mais de 2/3 da humanidade durante o sono físico saem do seu corpo, mas buscam ambiente espiritual de baixa qualidade, proveniente das tendências interiores que essas pessoas carregam.
Depois do corpo físico, nós gravitamos para o ambiente espiritual que sintonizamos na intimidade do coração. Não adianta a gente ficar sonhando, quando eu dormir, eu quero ir para uma escola espiritual em nosso lar. Ou eu quero ir para uma escola espiritual numa região luminosa. Iremos, dependendo das tendências que carregamos, daquilo que alimentamos. Mas Fred, quando eu vou dormir eu peço isso, sim. Mas durante o dia, o que é que pede? Isso é que é importante. Não se improvisa estado de espírito. Eu passo o dia todo perturbado e perturbando. Agredindo, reclamando, queixando, falando do outro, falando da vida do próximo, com a mente em estardalhaço, desequilibrado emocionalmente, atraído pelas paixões nocivas, até mesmo frequentando determinados ambientes não recomendáveis. E aí quando eu vou dormir, aí eu digo, Senhor, eu queria ir para um ambiente de paz, onde eu pudesse ser esclarecido dos meus problemas. Vai ter dificuldade, porque essas preces pré-sono, principalmente essas que normalmente a deseducação mental das pessoas não permitem, que são aquelas preces desarvoradas, aquelas preces com sono. Eu tenho um amigo que ele diz sempre para mim, Fred, o meu grande problema para orar é que me dá um sono quando eu estou fazendo a prece, que eu não consigo terminar a prece. Eu gosto muito do Pai Nosso, ele dizia. Ele diz que começa, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí ele diz que vai sentindo aquele adormecimento, ele abre a boca, aí se esquece onde parou, aí ele diz que volta. Ele diz que na terceira volta, o sono é tanto que ele diz, não, Senhor, eu já orei, eu vou dormir. Ele deita e dorme. E como ele passa o dia perturbado, que ele tem sérios problemas, ele então tem dificuldades durante o sono, porque ele sofre uma assédio espiritual frequente de algumas companhias. Então, como nós somos deseducados mentalmente durante o dia, quando vamos dormir, temos dificuldade para orar. Tem gente que tem uma extrema dificuldade de fazer uma prece em casa, no seu quarto, consigo mesmo. Uns porque querem fazer aquelas preces bonitas que eu vi o seu fulano fazer. Olha, quando eu vi seu Vanderlei fazendo aquela prece, eu procurei decorar para ver, quando ele diz Senhor Jesus, que Senhor Jesus que ele diz? Não é? E eu vi aquele menino falando, ele disse, olha, Senhor, diante das vertentes da vida. E ele tentou lembrar da palavra vertente, não lembrou. Não é? Mas outros não conseguem, porque a mente desorganizada, deseducada, ela fica pairando, ela não consegue se concentrar, se ajustar, e a pessoa não consegue orar. Sem falar no chamado atavismo cultural, daquelas pessoas acostumadas à prece decorada, da qual o sentimento não participa. Uma vizinha nossa, que já desencarnou, pessoa boníssima, um coração maravilhoso, mas ela era muito interessante, ela mesmo contava que ela ia fazer a prece, ela era católica, e ela gostava muito de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E na casa dela tinha muita muriçoca, né? Aqueles pernilongozinhos. E ela disse que ficava orando, e muitas vezes as pessoas viram mesmo, na casa dela, na sala dela, ela orando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí batia e reclamava, parava a dizer, mas esqueceram de botar o remédio, que não é remédio, é veneno, né? Botei remédio para muriçoca, não é remédio, é veneno. E ela parava a prece para matar os bichos, para reclamar que tinha muita muriçoca. Então ela não conseguia orar, porque nós temos essa dificuldade. Muita gente, então, durante o sono físico, não lembra o que faz durante o sono físico. Por que é que não lembra? Por um fator muito interessante. 2 mecanismos importantes. Primeiro, é um sistema de defesa do organismo, porque aquela criatura não está preparada para viver as 2 experiências. A experiência do sono físico e, posteriormente, a experiência da alma afastada do seu organismo. Mas outros é também por dificuldade na espiritualização. Como está muito aferrado à matéria, fora do corpo ele não consegue absorver as imagens mais sutis que o envolvem. E isto provoca a dificuldade da rememoração para o sono físico. Mas durante a noite é fundamental. Nós dormimos quase sempre entre 7 a 5 horas durante a noite. Há quem durma 5, há quem dorme 6, 7 e outros 8 horas por noite. Essas 8 horas, vamos colocar numa média, são fundamentais,
Porque durante este período, nós entramos em relação com a nossa pátria verdadeira e de lá recebemos todo o implemento necessário para o nosso dia a dia. Recordações, por que reencarnamos, de tarefas a cumprir, de compromissos familiares, mas infelizmente também muitos casos de hipnose. Tem muita gente que mata o outro durante o dia, que tira a sua vida, porque durante o sono físico receberam implementos hipnóticos. Criaturas que deram acesso a verdugos espirituais, a espíritos de baixa condição vibratória. E esses espíritos, grandes magnetizadores muitas vezes, de alto domínio mental, ao terem acesso àquelas vidas, não de improviso, mas este acesso se estabeleceu de muito tempo, eles vão hipnotizando. E da mesma forma como na hipnose da Terra, o magnetizador consegue dizer ao hipnotizado: quando você despertar, depois de 20 minutos, você vai na geladeira e pega um copo com água. Quando ele desperta, aquela informação ficou no inconsciente e a pessoa vai. Depois de 20 minutos, ele sente vontade de ir na geladeira, abre a geladeira e toma um copo com água. Imaginem no mundo espiritual, fora do corpo físico, como nós não podemos receber induções hipnóticas desta natureza. É por isso que tem gente que depois que explode com um familiar, que agride uma pessoa, para e diz: meu Deus, por que é que eu fiz isso? Eu não queria ter agido assim com ela ou com ele, mas foi um impulso que estava catalogado no processo hipnótico estabelecido na obsessão, que já existe, já que vocês sabem que o processo obsessivo se dá das formas mais variadas possíveis e de formas sutis. Alguém pode pensar: Fred, quer dizer, e aí? E se eu estiver sofrendo hipnose e não sei? O que é que eu faço? E esta recomendação está no Evangelho de Jesus: orai e vigiai. E levar uma vida digna, da melhor forma possível, para que nós possamos sintonizar com os bons espíritos e possamos quebrar a influência que esses espíritos possam ter sobre a nossa existência. Largamente é difundido uma série de planos negativos através do sono físico. É preciso termos muito cuidado exatamente com isto, porque o Espiritismo veio clarear as nossas vidas, não apenas a vida física, mas a vida extrafísica, não apenas depois da morte, mas durante o sono físico, nós recebemos essas informações. Pessoas que tiram a sua existência sem que ninguém esperasse. O ato infeliz do suicídio, que foi estimulado durante o sono físico. E vejam a palavra que eu coloquei: estimulado, não imposto, mas estimulado. Porque os espíritos sugerem, e nós absorvemos a sugestão de acordo com as afinidades, as fragilidades e as tendências que nós carregamos. Se uma criatura já traz determinadas matrizes infelizes, esses espíritos, ao observarem, identificam-nas e começam a imputar sobre o ser, através de correntes mentais, através do magnetismo, o processo hipnótico infeliz que pode redundar numa verdadeira tragédia. Mas nós não estamos sozinhos nisto. A prece reconfortante, um estado mental de equilíbrio, a busca do ajuste interior propiciará a cada um de nós um sono feliz. Isto é que é muito importante. Mas tem gente que chega do dia a dia do trabalho, já brigou com todo mundo, nem ora, do jeito que chega, dorme, deita como uma pedra. Tem um amigo meu que diz: tem gente que chega, passa o dia brutal e dorme como um cavalo. Chega na cama e arria completamente. Ressona. Tem aqueles estremecimentos. Se ele é espírita, coitado, diz logo: eu estou tremendo assim, eu tremo durante o sono, mas é porque eu estou doando energia para curar enfermos. E nem é. Muitas vezes nem é. Outros dormem com a facilidade hipnótica fantástica. Chegam no centro espírita. Eu costumo dizer que centro espírita que não tem gente dormindo nem é centro espírita. Não pela sua essência, mas pelos fatos que acontecem nas casas espíritas. E aí, quando as pessoas entram, coitadas, vem aquele sono, o orador começou a falar e ele adormece. Às vezes nem começou a falar, na prece já vai. Né? Voa. Quando é um espírita, ou é um neófito, ou até mesmo espírita antigo, ele acorda, dorme toda a reunião e ainda diz: em desdobramento eu aproveito mais.
Não sabe que são aquelas companhias para que ele não se esclareça muitas vezes, que o adormece quando ele entra no centro, magnetiza-o à distância, absorve-o, ele adormece e perde oportunidades valiosíssimas. Certa feita tinham me avisado, no interior de um estado aqui no Brasil, que o presidente daquele centro espírita, ele tinha o costume de dormir bastante, na plateia quando ele dirigia os trabalhos. E eu fui fazer a palestra nesse centro. Já estava sabendo. Quando começamos a fazer a palestra, escutamos um ronco. Bem pertinho. E aí eu olhei pelo canto do olho, ele estava dormindo. Tinha baixado a cabeça e estava ressonando. E aí eu usei a malícia do Evangelho. Qual é a malícia do Evangelho? Aqueles gestos largos, empolgados dos oradores espíritas, com descendências do protestantismo que somos todos nós. Eu disse, e aí Jesus? Pá, batia no ombro dele. Ele despertava. Aí ele acordava, ficava todo sem jeito, desconcertado, e eu continuava a palestra. Dali a uns minutos, escutava o ressonante de novo. Mas Paulo de Tarso dizia, e abria largamente os braços, tocava nele, aí ele batia o pé e batia o dedo assim, ficava batendo como se tivesse acordado. E aí continuava a palestra. Mas é interessante como as pessoas adormecem. Uma senhora que fazia tratamento lá no Grupo Espírita da Paz, ela fez a consulta e foi recomendado para ela alguns tratamentos, o passe, a magnetização e assistir às reuniões públicas. Só que ela tinha uma coisa interessante, ela chegava com a água dela, uma água para fluidificação. E quando começava a reunião, ela dormia e só acordava no assim seja. Depois de mais ou menos 6 a 7 meses, ela chegou para mim e disse, seu Fred, olha, eu não sei o que acontece. Eu não estou sentindo melhora nenhuma. Se a senhora está vindo para... Não perco uma reunião. Disse, mas também desse jeito não dá para melhorar mesmo. O que ela mais precisava era de esclarecimento, de higienizar a mente, de mudar o seu padrão vibratório, de encarar a vida sobre outro prisma. Mas como ela dormia a reunião toda porque os espíritos que a perseguiam provocavam o sono magnético, a fim de que ela não escapasse das suas garras, dos seus domínios, ela então não melhorava, porque tomava o passe e dormia. Dormia e não se esclarecia. E como ela não tinha o hábito de ler, ela então se entregava ao sono magnético e permanecia na mesma vibração, na mesma atitude interior. Mas não é só ela não, isso é muito comum acontecer conosco. Porque a grande maioria ainda vem da lei do menor esforço, acostumado de desejar que Deus nos dê algo, que Jesus faça por nós, quando o Evangelho propõe ajuda-te, que o céu te ajudará. Como nós viemos de todo um atavismo, por exemplo, das promessas, Senhor, se eu conseguir isto, eu pago, subo o morro da Conceição de joelhos, ou eu pago isto, ou eu deixo o cabelo crescer. Mecanismos exteriores, porque para nós sempre foi muito mais difícil alterar substancialmente a nossa forma de viver, não é? Do que propriamente oferecer alguma coisa material em troca de um benefício recebido. No Espiritismo, isso também vem à tona. E muita gente permanece prisioneira acreditando que tomando 3 litros de água fluídica, tomando 10 mil passes, frequentando 8 mil reuniões públicas, já está resolvido o seu problema. Se não houver a transformação interior, a modificação íntima da criatura, as matrizes dos problemas permanecem e eles podem retornar ainda que tenha tido uma certa melhora durante um período. O sono físico, a nossa vida durante o sono físico é muito importante, porque nós buscamos aquilo que almejamos interiormente. Por exemplo, o verniz social. Tem gente que não faz certas coisas porque é muito educado socialmente. Dá bom dia, boa noite, chega nos ambientes sociais, sabe como se portar, pega o copo com a delicadeza, a taça, levanta até o dedo mindinho, porque diz que tem que ter o dedo mindinho levantado, né? Quando pega a taça para tomar um gole de... É perfeito, é um gentleman. Durante o sono físico é um devasso. Durante a vigília é uma criatura quase perfeita, aos olhos sociais. Durante o sono físico, quando o espírito sai do organismo, o impulso interior é buscar fazer aquilo que, por verniz social, por temor, não realiza durante a vigília. Criaturas que adorariam pular a cerca, não fazem. Porque tem um cargo importante,
Durante o sono físico, busca ambientes de degradação moral, de perversão sexual e por aí afora. Porque Jesus colocou: onde colocas o teu tesouro, o teu coração estará presente. Onde nós colocamos as nossas aspirações, para lá nos dirigiremos durante o sono físico. Por uma lei universal. Ninguém é responsável por isso. É a lei universal. Sintonia, afinidade. Aquilo que nós sintonizamos, nós vamos para lá. E quando adormecemos, ou seja, o corpo físico adormece, nós nos desligamos e vamos para lá. Mas tem gente que ainda diz mais: ah, mas não fui eu não. Foi o meu espírito, não fui eu. Mas ele esquece que ele é que é o espírito. O corpo não é ele. Isso é que é importante rememorarmos. Somos nós mesmos que fazemos. Daí não ser necessário apenas, e o Espiritismo explica, a educação social. Se não existir a educação interior, emocional, mental, psicológica e moral do ser. A educação social coíbe determinadas atitudes abertas, mas não coíbe as atitudes às escondidas. E para as pessoas, o espírito fora da matéria está às escondidas. Embora possa encontrar-se nos ambientes com outras pessoas que o conhecem da vida social. Mas como não vão lembrar quase sempre, as pessoas ficam mais à vontade. O preconceito inibe muito as pessoas de conquistarem patamares melhores durante o sono físico. Eu fui fazer uma palestra em Vitória de Santo Antão, no interior lá de Pernambuco. Quando eu entrei, o salão estava lotado, nós entramos, fomos passando, que eu olhei para o meu lado esquerdo, próximo à mesa, uma senhora muito conceituada na sociedade lá do Cabo, com seu esposo, um alto comerciante do município, cidade que eu moro. Quando eu olhei, disse: não acredito. E ela muito católica, sai na missa, na procissão. Quando eu olhei, disse: eles aqui, que maravilha. E eu notei que ela baixava a cabeça, botava o livro na frente, porque eu a conhecia, ela me conhecia, ela simplesmente morava na frente da minha casa. E estava em Vitória de Santo Antão, bem distante de lá onde nós moramos. E aí depois eu, maliciosamente, para não constrangê-la, diante do presidente, disse: olha, aquele casal ali, o senhor conhece? Ah, eles vêm, eu não sei qual é a cidade, mas toda quinta-feira eles estão aqui, não perde uma reunião. Ah, que maravilha. Quando eu terminei, eu fui passando assim, aí eles voltaram para conversar, e eu passei para não constrangê-los, nada me referi. Mas fiquei pensando: meu Deus do céu, como as pessoas muitas vezes deixam que esses mecanismos de fuga impeçam-nas de serem felizes. Só o constrangimento que eles passaram, só não levantaram porque não dava tempo. Se levantasse, eu estava olhando. Só o constrangimento que sofreram gerou um sofrimento naquelas pessoas. Outros chegam e dizem: Fred, pessoas que têm problemas muito sérios com a sexualidade. Tem pessoas, por exemplo, que têm impulsos na questão da sexualidade. Pessoas que não se dominaram. Pessoas que têm muitos conflitos íntimos. Fred, olha, eu ainda não consegui me ajustar com esse negócio de sexo. Eu tenho que me ajustar, mas eu não consigo ainda me controlar. Pessoas boas de coração. E muitas vezes vêm falar conosco. Uns até falando constrangido, como se a gente fosse dizer: mais você. Absolutamente. A gente procura mostrar que a energia sexual, a questão da sexualidade, é ainda um vasto campo para a educação do ser. Que ele não se iniba, mas que ele continue lutando, persistindo para se educar. Um amigo nosso disse: olha, eu vou deixar de ir para o centro porque não adianta, Fred. Eu quero ficar só com minha noiva, mas quando passa uma menina bonita eu vou olhar. Aí eu olho, mas o pior é que eu não só olho. Eu fico pensando como é que eu vou fazer para chegar junto dela. E eu sei que eu não devo mais fazer isso. E eu procuro incentivar: olha, vai com calma. Quando você olhar, aí vem aquela coisa de espírita, né? Olhe para ela, veja assim: é a minha irmãzinha. Ele disse: Fred, isso não funciona comigo. Disse: ore muito, meu filho, olhe, pense direitinho, o que é que você... Mas o pior é que quando eu vejo assim, por exemplo, vejo uma garota bonita, e será que essa é minha alma gêmea? Aquela velha mania espírita de alma gêmea, né? Será? O Divaldo disse até uma coisa interessante. É muito interessante. Por que as pessoas só têm alma gêmea bonita, charmosa? Não é verdade? Ninguém olha para uma pessoa assim que está coitada, toda quebrada, com dor nas costas, dor no rins, a cabeça desgreada. Ah, minha alma gêmea encontrei. Mas não, é sempre bonitinho, bem vestido, elegante, charmoso. Ali é a alma gêmea. Veja que coisa interessante.
Pois é, essas perturbações fazem com que muitos, por não buscarem educar essas forças, mas apenas coibi-las, apenas reprimi-las, durante o sono físico, tem os chamados sonhos eróticos. Os sonhos eróticos é um mecanismo natural que serve como uma descarga, a psicologia analisa isso também, não apenas em adolescente, que os adolescentes frequentemente têm sonhos eróticos, mas também em adultos, que sentem ainda a força da compulsão dessa energia. Durante o sono físico, o organismo muitas vezes provoca aquela descarga energética que está concentrada naquele mecanismo, fazendo com que aquela pessoa possa, então, tentar ser aliviada do problema. Outras vezes não tem a descarga, mas tem a busca. É o espírito que sai para buscar os ambientes de prostituição, os ambientes infelizes, os ambientes negativos. O espírito é um grande fulcro, uma grande força, uma grande onda de energia. E ele é a grande movimentação do universo. Se nós parássemos, quando nós compreendermos o que somos como espírito, nós entenderemos toda essa magia, essa magistral força que repousa em nós e que nos leva durante o sono físico para as mais variadas experiências. Reencontramos entes que desencarnaram há pouco tempo atrás. Tem gente que fica inseguro, mas outros o sonho é tão nítido que você tem a certeza que esteve com eles. O sonho é tão forte que você acorda com a impressão que eles estão abraçando você. Vocês já tiveram um sonho assim? De acordar sentindo o toque da pessoa que você estava com eles? Já tiveram? Um abraço fraterno, filial, mas também os outros. Não é só o fraterno e filial, não. A gente acorda assim. Tem gente que sente a presença, se abrir os olhos, vai ver aquele espírito. Eu tive uma experiência inesquecível. Eu estava num momento muito difícil da minha vida. Realmente estava passando um momento muito triste, muito ferido, coração doído. Isso já há alguns anos, há uns 9 anos atrás. E aí eu tive um sonho, um contato com a minha mãe, já desencarnada. Ela desencarnou em 1980. E durante o sono físico, ela me deitava, mas nítido. Eu estava lúcido e nitidamente ela me deitou, me acariciou, estava mais bela, que ela era muito jovial, muito bela. Ela então começou a me tratar com carinho e eu chorava, sentindo falta daquele... A psicologia dizia, não, é porque você estava ainda... Você não enterrou a mãe, não é? A análise psicológica tradicional diria que eu não teria enterrado a minha mãe ainda. Deixa ela pensar assim, que eu estou certo do contato espiritual. E quando eu acordei sentindo ainda a presença do seu colo. E a lágrima descia, a certeza plena, absolutamente, do contato espiritual com ela. Foi inesquecível até hoje, passado quase 10 anos. Eu tenho como extremamente nítido esse contato com a minha mãe. Nós temos essa relação. Nós podemos entrar em contato. Tem gente, Fred, eu sonho, mas como eu tenho dúvida, eu queria receber uma mensagem deles. Porque eu não sei se o que eu sonhei foi verdade. Eu não sei se foi uma invenção minha. Eu não sei se foi o desejo de tê-los aqui comigo que me fez sonhar. No entanto, nós entramos em contato com os nossos entes queridos. E levamos também puxa-vantes de orelha dos nossos parentes. Quantas vezes nossos pais não nos chamam a atenção durante o sono físico? Agora, quando a gente não quer lembrar, também a gente não lembra não. Por quê? Porque o puxa-vantes foi tão forte, a atenção chamada foi tanta, que a gente cria também os mecanismos e as barreiras do sistema de defesa. É preciso então que nós busquemos uma vida equilibrada durante o dia para que tenhamos uma noite também equilibrada. Quem vive desajustado durante o dia, durante a vigília, terá problemas durante o sono fatalmente. Por quê? Porque o espírito é o mesmo. Não se improvisa, repito, não se improvisa o estado de espírito efetivo da criatura. Tudo é um processo, é uma conquista. Se nós não estamos bem durante o dia, vamos refletir isso durante o sono. Sócrates, ele conversando com os seus discípulos, ele dizia várias vezes que durante o sono físico, ele mantinha contato com seus daimon, como também os escutava durante a vigília. Jacob Alighieri,
o filho do grande poeta Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia. Depois da desencarnação de Dante, ele sonhou com o pai, que ele dizia onde estava guardado o restante dos seus poemas relacionados com a Divina Comédia. Ele acordou e no meio da noite procurou entrar em contato com o seu amigo, que era advogado da família, que era o responsável pelos bens da família. Foram no outro dia à casa onde Dante Alighieri havia vivido. E lá, no local indicado, eles encontraram poemas inéditos do grande autor da Divina Comédia. Durante o sono físico, os nossos amigos podem se apresentar e responder nossas dúvidas. Este caso de Dante Alighieri também já aconteceu em outras situações, de espíritos apresentarem-se para parentes e amigos e afirmarem onde se encontra determinada documentação. A dificuldade é a pessoa depois lembrar. Daí isso é importante a gente colocar sempre alguma coisa ao lado. Pode deixar um papelzinho do lado da cabeceira. Não tenham vergonha disso, coloca. Acordou, teve um sonho interessante, anota. Porque se você voltar a dormir, fatalmente vai se apagar muito daquilo que estava registrado tão lucidamente. Anote, porque podem ter coisas interessantíssimas para o seu dia a dia. Anote e amplie a meditação a respeito daquilo. Reflita sobre o que você sonhou. Agora, tudo com equilíbrio, com ponderação. Não vamos também nos tornar fantasiosos dos sonhos, porque tem gente que tem cada fantasia mirabolante. E aí, se levar ao pé da letra o que sonhou, vai ter problema. Não devemos levar ao pé da letra, e sim refletir, meditar e procurar estar com a mente aberta para absorver a essência daquilo que nós sonhamos, para beber da fonte de ensinamento que ali está colocado. Jesus de Nazaré, quando chamado em Betânia para verificar o fato ocorrido com Lázaro, irmão de Marta e Maria, que estava em morte, segundo as pessoas da época, tanto que afirmaram já deve exalar mau cheiro, porque está sepulto 3 dias. Claro que exalava mau cheiro, porque estava 3 dias sem tomar banho, enfaixado, e numa sepultura só podia exalar mau cheiro. Ele estava no estado cataléptico, mas durante o estado de catalepsia, ele, Lázaro, afastado do corpo, percebia o que estava acontecendo. E durante todo esse processo, ele era acalmado pelos benfeitores espirituais, que lhe mostravam a importância daquele momento. Jesus, o amor, a primavera que visitava a terra, o devolveria para a experiência física. Necessário seria para ele cumprir a sua missão, aquele momento de angústia, 3 dias no estado de catalepsia, envolvido nas faixas de ternura dos seus mentores e amigos. Ele, Lázaro, começou a perceber pela clara evidência, para fora do túmulo em que se encontrava, a presença magistral do Senhor. Observou entre lágrimas o amigo incomparável que ali estava, no auge da sua majestade, com porte cheio de amor incomensurável por ele. Observava através da dupla vista que Jesus conversava com Marta e Maria, explicando o seu caso. Escutou o Senhor dizendo às 2 irmãs: o sono dele não é para a morte, Lázaro apenas dorme. E quando Jesus estendeu a sua mão e através do seu magnetismo ímpar impôs a sua vontade, a sua moral superior, dizendo: retirem a pedra, e Lázaro vem para fora, o influxo de amor, numa cascata de luz, parte do amigo infinito, atinge o cerne espiritual de Lázaro. Este recebe uma torrente de ternura, e através daquele poder, através daquele mecanismo hipnótico de alta potência, ele volta-se, sente-se atraído, chupado para o organismo físico, abre os olhos, se apercebe que está de volta ao mundo físico, ergue-se auxiliado por amigos enfaixado, e depois sai para receber os raios do sol, simbolizando
o retorno de Lázaro para receber o beijo da luz da vida plena. Ali, naquele instante, Lázaro percebendo o mundo espiritual durante o transe cataléptico, e Jesus, afirmando que ele apenas dormia, mostrava que a vida se estende ao infinito, se dilata para sempre, em dimensões múltiplas, para cantar a imortalidade do amor, para cantar a imortalidade da alma, e para dizer, onde estivermos, no corpo físico ou fora da matéria, somos nós, filhos de Deus, amantes do amor, criaturas destinadas à felicidade e à plenitude, criaturas voltadas para servir e ser feliz. A cada manhã, ao despertarmos, vamos agradecer a Deus a noite que tivemos e o dia que começa, cheio de alegria, dizendo: hoje eu acordei feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares da dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe.